Então abre a sua Bíblia em 1 Crônicas capítulo 12, verso 1 em diante. 1 Crônicas 12, versículo 1 em diante. São estes os que vieram a Davi a Ziclag, quando fugitivo de Saul, filho de Quis, e eram dos valentes que o ajudavam na guerra. Tinham por arma o arco e usava tanto o arco e a flecha. Tinham por arma o arco e usavam tanto da mão direita como da esquerda para arremessar pedras com fundas e atirar flechas com arco. Eram dos irmãos de Saul, da tribo de Benjamim. Veja a qualidade dos guerreiros que se uniram a Davi. Eles eram hábeis. Eles atiravam flechas com a mão esquerda, com a mão direita, as armas mais poderosas de guerra da época. Eles atiravam pedras tanto com a mão esquerda quanto com a mão direita. Eles eram extremamente hábeis. Versículo 8 ainda fala de outros soldados que se uniram a Davi. Dos gaditas passaram para Davi a fortaleza no deserto. Homens valentes, homens de guerra para pelejar, armados de escudo, de lança. Seu rosto era como de leões, e eles eram ligeiros como gazelas sobre os montes. Pula para o verso 14, por favor, Lucas. Estes dos filhos de Gade foram capitães do exército. O menor valia por 100 e o maior por 1000. Amém? Eu estou falando isso para mostrar que nós somos uma família. A fonte da vida, a igreja, o corpo de Cristo é uma família. Nós somos parte da família cristã, mas também nós somos um exército que luta com as armas espirituais contra os adversários espirituais. Amém? Quantos podem dizer amém? E nós temos que desenvolver a nossa habilidade para a guerra espiritual. Quem quer desenvolver a sua habilidade para a guerra espiritual? Quando eu converti, os meus conceitos, eu conhecia muito pouco a Bíblia. Eu tinha uma formação cristã, mas apenas de uma outra igreja não evangélica e apenas de uma tradição religiosa. Mas quando eu conheci o apóstolo César Augusto, quando eu conheci a fonte da vida e comecei a ler a Bíblia e a congregar com frequência, participar das conferências. Esse ano, dia 21 e 22, estaremos em São Paulo em novembro. É a nossa conferência anual. Ali Deus renova sobre nós unção. Ali Deus nos dá sabedoria e nos empodera para a batalha espiritual. Nós temos que ser como esses valentes de Davi. Então eu e você temos que cuidar da nossa carreira espiritual. Temos que buscar crescimento, habilidade. A oração é o exercício contínuo de fé. Romanos fala que não sabemos orar como convém, mas o Espírito intercede através de nós. Há níveis de oração, ação de graças, súplicas, petições, ordenação. Então nós desenvolvemos as habilidades para a guerra espiritual, para juntos, debaixo da hierarquia da igreja, vencer, como diz Efésios, nós temos lido aqui, principados, potestades, dominadores deste mundo tenebroso. O mundo espiritual é invisível, mas ele é real.
Nós não, quando conhecemos Jesus, quando entramos na visão apostólica, quando congregamos na igreja, nós começamos a crescer e a estar nesse exército de homens e mulheres de Deus. E os demônios que te intimidavam vão te temer. Quantos podem dizer amém? Eu converti antes de ser cristão. Eu fui cristão de outra religião, católico, né? E não aprendi a Bíblia, não aprendi os princípios da vida, esses elementos. Quando eu comecei a congregar na Fonte da Vida em Goiânia, e eu fui lendo a palavra e fui orando. E antes eu tive algumas experiências espirituais fora da religião cristã, que deixaram amarra na minha vida espiritual. Eu nem sabia, eu era fantoche, era manipulado. E o que aconteceu? Um dia eu estava no meu quarto orando, e Deus me deu um versículo: aqueles que te dominam serão dominados por você. Meu irmão, veio uma fé, e Deus trouxe a imagem, e eu comecei a repreender aquele espírito que atormentava a minha mente e a minha alma, e a partir de ali foi uma nova dimensão espiritual. É o fruto do crescimento. Então nós vamos ser como os valentes de Davi. Quem vai ser como os filhos de Gade? Verso 14: o menor valia por 100 e o maior por 1000. Amém? Você vai conhecer a palavra, você vai desenvolver a oração, você vai estar na sua posição, na hierarquia da fonte, no exército da fonte, e o território do inimigo vai tremer pela sua oração, pela sua ação evangelística, pela sua atuação. Eu costumo falar, meu irmão, onde chega um homem ou mulher de Deus, o tempo do inimigo naquela família está contado. Quem crê nisso? À medida que você semeia a palavra, à medida que você ora, à medida que você vai ocupando o território, os demônios vão retrocedendo. 100, 1000, legiões se afastam, sua vida financeira começa a ser restaurada, a vida familiar começa a ser restaurada, a mente começa a ser restaurada, as emoções são curadas e você assume a nova estatura espiritual. Quem quer ser como esses valentes de Davi, diga amém. Então vamos lá, terminar a série de lições que nós estamos falando. Efésios capítulo 6, nós vamos começar a partir agora do verso 14, falando sobre a armadura de Deus. E hoje eu quero concluir esta série de ensinamentos aqui na palavra. Por que eu sinto de falar isso, meu irmão? Com muito temor e responsabilidade, porque são dias de intensa guerra espiritual. E Deus nos deu armas espirituais. Amém? 2 Coríntios 10, antes de continuar Efésios, só para a gente relembrar. 2 Coríntios 10, verso 3. O que diz a palavra? Porque embora andando na carne, pode ir passando, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia, da nossa guerra, não são carnais, mas poderosas em Deus, para destruir fortaleza, anulando sofismas, pensamentos enganosos, pensamentos mentirosos, são sofismas, e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Quando eu fui falar sobre essa palavra, Deus me deu no coração uma reflexão, que muitos podem chegar diante dele no trono e falar: Senhor, por que o Senhor não me ajudou?
a vencer os gigantes, a vencer os temores? Por que o Senhor não me ajudou quando eu estava ali, passando situações? E o Senhor vai falar: eu te dei a igreja. A igreja é uma academia espiritual, amém? Rafael, como é que chama? É um batalhão? É o batalhão. Fala, a igreja é o nosso batalhão. Fala comigo, a igreja é o nosso batalhão. É o nosso lugar de treinamento espiritual. Quem quer ser eficiente, o soldado valoroso de Cristo? Ele vai falar: eu te dei as armas, eu te dei a palavra, eu te dei o Espírito Santo, eu te dei uma liderança abençoada. Por que que você não usou as armas? Então, meu irmão, minha irmã, é isso. Nós temos as armas, nós temos que usar. Amém? Levanta as mãos, fecha os olhos. Você que quer desenvolver uma oração, você que quer conhecer a palavra, você quer ter habilidade como os valentes de Davi, fala comigo, fala: Senhor Deus, as armas que o Senhor deu à igreja não é só para os líderes, mas é para toda a igreja. Eis-me aqui, Senhor, eu quero ter habilidades com a palavra, com a oração, para vencer fortalezas, anular pensamentos malignos, pisar serpentes, escorpiões, e nada nos fará dano algum, em nome de Jesus. Quantos podem aplaudir o Senhor? Então, mais uns minutinhos da sua atenção. Verso 14, sim, de Efésios 6. Estais, pois, firmes, cingindo com a verdade e vestindo a couraça da justiça. Irmãos, domingo passado eu falei sobre cingir com a verdade. Hoje eu vou continuar falando sobre vestir a couraça da justiça. Abre comigo em Hebreus, vamos entender a palavra pela palavra. Quem quer entender a palavra pela palavra? A melhor tradução da palavra é a própria palavra. Hebreus 19, 10, 19. Para entender a palavra, você não precisa da inteligência artificial, não. Mas você precisa da inteligência espiritual. O apóstolo Paulo fala que Deus vai nos dar sabedoria e entendimento espiritual. Quem quer sabedoria e entendimento espiritual? Aleluia! Versículo 19 diz: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. A couraça da justiça é o sangue de Jesus. Isaías fala que a nossa justiça humana é como trapo de imundícia, irmão. Nós podemos até ter um referencial de justiça com irmãos, os mais religiosos, os menos religiosos, mas diante da presença de Deus. Profeta Isaías, quem crê que o profeta Isaías era um homem de Deus? Quem crê? Quando ele teve um vislumbre da glória de Deus, Isaías 6:1 fala: no dia que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor no trono e a sua veste enchia o templo, as abas da sua veste. E qual foi a primeira reação de Isaías? Senhor, eu sou um homem impuro, de lábios impuros. Ele se sentiu condenado, ele sentiu que ele era pó. O apóstolo tem pregado na Fonte da Vida sobre o avivamento que vai preceder a volta de Cristo.
Não é avivamento de luzes, não é avivamento de cores, é um avivamento da glória de Deus. Quem crê nisso? Não é algo que toca a alma, é o Espírito. Vai haver um profundo quebrantamento, arrependimento. A igreja não vai andar no superficial, ela vai andar num nível espiritual mais alto, mas isso exige o quê? Proteção. Quando Moisés viu a sarça, Deus falou: Moisés, você pode aproximar, mas cuidado, tira a sandália dos pés, porque o lugar que estás é santo. Oh, meu irmão, por que Deus não traz mais da glória? Porque nós não podemos suportar se nós não tivermos revestidos da couraça da justiça. E aqui fala, olha, tem intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus. Verso 20, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, pela sua carne. Se você ficar atento nos evangelhos, quando Jesus ele falou está consumado, quando ele derramou o sangue dele no Calvário, e quando ele falou está consumado, o acusador foi destruído. Quantos podem aplaudir? O sangue foi derramado, o véu do Santo dos Santos se rasgou de cima para baixo. Não foi de baixo para cima, não foi do homem para Deus, foi dos céus para a terra. Esse véu impedia um ser de entrar diante da arca, mas quando você está vestido da couraça da justiça, nós temos a confiança, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Quantos podem dizer amém? Continua ainda, nós paramos no verso 20, 21. Tendo grandes sacerdotes sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo coração purificado da má consciência e lavado o corpo com a água pura. A água é a palavra nos santifica, mas o que nos justifica, a couraça da justiça, é o sangue de Jesus. Deus aceita o ser humano. Eu e você, como sacerdote, está na presença dele através da couraça. E se eu não tenho esse entendimento, eu vou viver debaixo de acusação, porque o diabo ele é o enganador, meu irmão. Eu acho que se tivesse uma profissão para o diabo, viu? O Richard, você que faz, ele era um psicólogo mal intencionado. Por que eu falo isso? Porque o diabo estuda a humanidade desde Adão. O diabo não é os anjos, eles não perecem como os homens. Eu creio que hoje nós estamos lutando contra demônios que Josué lutou, que Moisés lutou, mas que vão ser esmagados debaixo dos pés da igreja. Quem crê nisso, em nome de Jesus? Então, meu irmão, minha irmã, nós temos que ter esse entendimento. Ele é enganador. Ele sopra pensamentos e vê a sua reação. Presta atenção. Ele não lê a sua mente, só Deus lê a mente. Só Deus é onisciente. Mas os espíritos malignos, eles podem usar uma literatura, a boca de uma pessoa. Eles não usaram a serpente para induzir engano na mente de Eva, no coração de Eva. Eles podem usar um filme, eles podem usar um stream aí, eles podem lançar uma seta na sua vida, na sua mente. Por isso que nós temos que ser alerta. Quem quer ser alerta? Quem quer vigiar e orar? Fala para o seu irmão, tem que vigiar e orar.
Não coloque coisas impuras diante dos seus olhos. Não dê a sua mente, a sua atenção para as coisas das trevas. Não é só impureza, não. É espíritos de violência, de maldade. Irmão, isso é muito ruim para a nossa vida espiritual. Quem concorda comigo? É ruim. Mas, meu amigo, meu irmão, o sangue de Jesus é a nossa proteção. Ele sopra. Se você aceita, depois ele muda. Ele fala, tá vendo? Você não presta. Olha, você está com raiva do irmão. Você está com ódio do irmão. Ó, você, que pensamento ruim. Que tipo de cristão você é? Olha o jeito que o bicho é pegajoso, peçonhento, rabugento e tudo de ruim ele é. Ô, meu irmão, mas aí você tem a couraça da justiça. Você fala, a minha natureza é ruim, mas a minha natureza foi destruída na cruz e agora eu sou lavado pelo sangue de Jesus. Esse pensamento não é meu, eu rejeito em nome de Jesus. Essa impureza não é minha, eu rejeito em nome de Jesus. Esse ódio não é meu, eu rejeito em nome de Jesus. Quem vai usar a couraça da justiça? Por quê? Porque eu e Deus na igreja somos maioria, meu irmão. Tu tem que estar bem, o nosso general é Cristo, é ou não é? Davi enfrentou Golias porque ele sabia que ele estava debaixo da autoridade de Deus. Quando a seu coração não te acusa, você tem intrepidez, você é justo. A palavra diz que o justo é ousado como um leão. Davi enfrentou Golias sem temer. É claro que humanamente ele temia, mas o coração dele estava em Deus, a mente dele estava em Deus, as emoções dele estavam guardadas em Deus. E Golias falou, vou cortar a sua cabeça, vou dar a sua carne para os abutres da terra. E Davi falou, hoje eu vou te mostrar que Deus salva aquele que o serve, e todo Israel saberá que Deus é o Senhor. Tu vem contra mim com espada e lança, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Se você não tem a couraça da justiça, você não vai ter essa fé, você não vai ter essa ousadia. Quem quer ter essa fé, essa ousadia? Olha comigo o que diz o apóstolo João, 1 João capítulo 4, versículo 18. 1 João 4, 18. No amor não existe medo. Quem quer ter um relacionamento com Jesus de amor? Quem quer? Não existe medo. Antes o perfeito amor lança fora o medo. O medo produz tormento. E aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Oh, meu irmão, que eu e você possamos ter o coração purificado da má consciência. Fala, põe a mão assim, coração purificado da má consciência. Saber que você é lavado, como canta aquela canção, eu quero é Deus, né? Quem quer Deus? Eu quero é Deus. Você quer Deus? Se o diabo lançar setas malignas, você vai usar a segunda arma. Qual é a outra arma? Volta lá, meu irmão. Em Efésios capítulo 6, o verso 14. Volta lá comigo, Efésios 6, a partir do verso 14, né? Mas nós já vamos pular para o 15 e o 16. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando o escudo da fé, com o qual podereis apagar os dardos inflamados do maligno. Fala comigo, escudo da fé. Fala a verdade
é o que a palavra diz. Não é o que eu sinto, é o que a palavra diz. Jesus venceu o diabo, ele falou, assim está escrito. O diabo falou, se é filho de Deus, manda que esta pedra se torne pão. Era um dardo inflamado, 40 dias sem água, sem comida, faminto. O diabo tentando distorcer a palavra. O diabo conhece a palavra, mas ele tenta distorcer a palavra. Isso chama o que? Heresia. E a palavra diz que Jesus falou, está escrito, nem só de pão o homem viverá, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Meu irmão, nós temos que usar o escudo da fé para rebater sentimentos, pensamentos que não estão de acordo com a palavra. Quem quer rebater? O inimigo fala, você não pode, você não é capaz. E a palavra diz, tudo posso naquele que me fortalece. Mas eu não sinto que posso. Eu tentei uma vez e não deu certo. Eu vou te dizer, o não dar certo é o começo da vitória. Não desiste. Quem entende o que eu estou falando? Para chegar à vitória, algumas batalhas às vezes, elas são para te exercitar sua perseverança, sua fé, sua estratégia. Mas a palavra diz, tudo posso naquele que me fortalece. A hora que vem um sentimento e falar, olha, vai faltar sustento para você, para sua casa, você pega o escudo da fé e você fala, em paz me deito, logo pego no sono. Aí você pega o Salmo 23 e fala, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Quem tem que usar, irmão, isso é, fala para o seu irmão, tem que usar, quem tem que usar, é simples. É o escudo da fé, é a couraça da justiça para você entender a misericórdia, a graça de Deus que quer te usar. É o escudo da fé para resistir, rebater setas inflamadas que querem te abater. Eu estou quase terminando, verso 15, voltando. Calçais os pés com a preparação do evangelho. Irmão, você não pode ser um cristão agente secreto. Quem já viu um cristão agente secreto? O projeto ID é bom porque você sai distribuindo folheto, anunciando. Quando as pessoas sabem que você é um evangélico, o evangélico temperado com sal, porque não pode perder o sal. Se for evangélico mundano, aí é pior. Concorda comigo? Mas se for evangélico raiz, que ama a Deus, que ama a igreja, que ama a palavra de Deus, meus irmãos vão contar piada indecente para você no máximo uma vez. Você não vai rir. Você não vai ser ignorante e falar, olha, isso daí não quero não, guarda para outros. Quem quer ser conhecido como cristão, isso é a sandália, quem está entendendo fala. Não é um cristão agente secreto, que quando a pessoa converte, ele fala para você, eu converti. Aí você fala, que bom, também sou cristão. Fala, você? Eu não sabia. Esses dias nós vimos um irmão todo eufórico aqui de Brasília, falando, bispo, eu conheci um irmão da fonte da vida, eu estava interagindo com ele profissionalmente, e eu lá falando de Deus, não sei o que lá, e falando dos negócios lá, e de repente ele viu minha pulseira, e ele falou, uai, você é da fonte? Ele falou, eu sou. Aí ele falou, eu sou também. Eu falei, mas cadê a sua pulseira? Fala comigo, misericórdia. Meu irmão, você tem que se resguardar da imundície. Está uma poeira aqui, quem já viu aqui? Essa obra aqui vai ficar maravilhosa. Mas a poeira vem. Você lava o carro um dia, se você põe ele aí 10 da manhã, às 17 horas ele já está com aquela nuvem de poeira. Nós temos que nos guardar da
contaminação desse mundo. Sabe o que é isso? Falar, eu sou cristão autêntico. Tem coisa que eu aprovo e que eu não aprovo. Quer ser meu amigo? Para o bem. Porque as más conversas corrompem os bons costumes. Abre comigo, nós vamos terminar lá com esse conselho de Paulo. A palavra diz, meu irmão, estou falando do Efésios 5:8. Olha o que a palavra diz. Pois outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor. Fica de pé, quem é luz no Senhor? Levanta as mãos, fala antigamente. Eu espero você levantar, né? Porque é maldade, né? Aí, agora sim, ô igreja linda, abençoada. Quem não quer ser cúmplice das obras? Isso te protege. Daniel foi prisioneiro para a Babilônia. Para que ele pudesse servir o rei da Babilônia, ele tinha que comer comidas do palácio, que segundo a cultura judaica religiosa dele, eram impuras. Com sabedoria ele falou, não posso participar dessa comida. Isso vai desagradar o meu Deus. Tem muita impureza na sociedade hoje. Quem concorda comigo? E ele falou, mas por que eu tenho que comer dos manjares do palácio? Eles falaram, para que a sua aparência diante do rei seja uma aparência de boa apresentação. Ele falou, deixa comigo. Quem vai falar assim, deixa comigo? Ele falou, me dá 10 dias. Eu vou comer o cardápio de Deus. E os outros vão comer o cardápio do palácio. Depois nós vamos fazer um teste. Depois de 10 dias, quem estava mais corado, quem estava com raciocínio melhor, quem se distinguiu foi Daniel. Quem pode aplaudir o Senhor?